A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Que bênção, né, meus irmãos? Agora nós vamos trazer uma reflexão da palavra às nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Quero refletir numa palavra com meus irmãos no livro de Marcos, capítulo de número 4. Esta passagem é bem bastante conhecida, louvado seja Deus, e eu amo pregar essa palavra, né? E a palavra hoje ela se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4. Marcos capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo de número 4, verso número 35. E esta palavra ela fala sobre Jesus apazigua uma tempestade. Jesus ele apazigua uma tempestade. Jesus, na verdade, ele é especialista nesta área, e não somente nessa área, em todas as áreas ele é especialista a apaziguar as tempestades das nossas vidas, né? E a Bíblia nos diz no verso número 35: já naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, havia também com eles. Aleluia. E havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre a almofada, e despertaram, dizendo: mestre, não te importa que nós perecemos. Meus queridos irmãos, nós refletindo esta palavra, nós observamos que Jesus ele apazigua uma tempestade, porque Jesus ele conhece as tempestades da qual nós vemos, nós vivenciamos, passamos, que vem nas nossas vidas. Que tempestade é essa que seja dentro da nossa família, na área financeira, na vida sentimental, ou até mesmo dentro do trabalho, na saúde. Jesus tem o poder de apaziguar a tempestade. Ele tem o poder de colocar um ponto final, de dar um basta, e poder dizer a dar um basta. Nós observamos que Jesus, como conhecedor e sabedor de todas as coisas,
Como a Bíblia diz no verso número 35, já naquele dia, já sendo tarde, já no final já do dia, já chegando o finalzinho do dia, a tardinha, Jesus chega até o discípulo e diz: passemos para o outro lado. Porque Jesus tinha uma missão a se fazer, e nesta missão ele tinha que atravessar para o outro lado. Ele tinha que atravessar, louvado seja Deus, aquele percurso, louvado seja Deus, daquelas águas, daquele mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que chama a atenção, louvado seja Deus, é que tem situações nas nossas vidas, por incrível que pareça, por mais que nós venha a relutância de nós não queremos passar, ou até mesmo enfrentar, o próprio Jesus disse que é necessário. Quando nós olhamos para dentro desta palavra, nós observamos um mestre, onipotente, onisciente, conhecedor de todas as coisas. Ele sabe e conhece, porque o Salmo 139 vai dizer que ele conhece a nossa vida por inteiro, por completo. Ele conhece as nossas limitações. E o que chama a atenção dentro desta palavra é que ele chega por discípulos e diz: passemos. Quando ele diz passemos, ele está dizendo: nós vamos passar junto para o outro lado. Vamos passar junto ao outro lado, porque Jesus, pela sua vez, ele sabia que os discípulos iam atravessar, ia passar pela turbulência, pela tempestade. E como Jesus, sabendo que vai passar por aquela tempestade, por aquela turbulência, ele diz para os discípulos: passamos junto. Aleluia. Jesus sempre, ele quis e sempre quer que eu e você, louvado seja Deus, que ele entre, ele faça presente, esteja presente nas nossas vidas, como ele falou por discípulos. Passamos junto. Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados para lidar com aquela situação. Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados para lidar com aquela tempestade, com aquela adversidade, com aquele vento que ia vir. Louvado seja Deus. Jesus sabia. Jesus, sabendo da situação, ele disse: passamos junto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra hoje, a minha vida e a sua vida nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus sempre vai estar presente, dizendo: eu quero estar junto com você. Eu quero estar junto para você. Não é o contrário, que ele arregra essa missão. Ele disse: eis que eu vou, mas enviarei o Consolador que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Nós entendemos que Jesus, ele conhece a nossa fragilidade, ele conhece a nossa natureza humana, ele conhece a nossa capacidade, a nossa fragilidade. Ele sabe que nós precisamos de um auxílio do momento que nós mais precisamos das nossas vidas. Tem momentos nas nossas vidas que nós estamos frágeis, nós estamos sensíveis. Quem foi esse que nunca passou e disse que queria parar na caminhada, queria desistir, disse que não ia aguentar o processo naquele momento? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus disse para dizer: passemos juntos. Com a palavra direta ao seu coração: não tente e não se atreva pela sua capacidade você querer atravessar só, você querer não somente enfrentar esta adversidade só. Não, de jeito nenhum, não faça isso. Jesus, ele conhece o tamanho do caso e da situação. Por isso que ele te faz o convite nesta manhã: deixa eu entrar, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, aleluia, aquele que ouviu o mestre a convidar, ele conhece quem é você.
Ele sabe como é que está o vento que está soprando ao contrário contra a sua vida. Aleluia. Ele sabe esse vento que está soprando ao contrário. Esse vento que está vindo para tirar a sua estrutura, para jogar tão somente o que? A dúvida. A você a pensar, porque o discípulo, quando ele se vê mediante essa situação, o que é que o discípulo vai dizer? Nós vamos perecer. Aqui é o final. Aqui não há saída para nós. Quem sabe você esteja aí dentro desse processo e você esteja dizendo, numa luta pela sobrevivência. E pela luta da sobrevivência, na qual você vai dizendo, nós vamos perecer. A minha casa vai perecer. A minha vida sentimental, a minha saúde não tem mais jeito. Aleluia. Mas tem uma palavra ao seu coração nesta manhã. Do jeito que Jesus propôs dizer, passamos junto. Passamos junto. Ele diz para os discípulos, vamos passar junto nesta, para o outro lado. Eu quero dizer hoje para nós nesta manhã, onde você quer chegar? Sempre eu tinha um provérbio comigo que eu digo que o limite nosso é o céu. E é para lá que nós iremos. Qual é o seu objetivo? Qual é o processo que você está enfrentando agora? E esse processo agora, quem sabe, esteja machucando, que esteja indo ao contrário da sua expectativa ou daquilo que você projetou. A pergunta é: os discípulos tinham noção ou pensavam que ia passar por aquele vento ao contrário? Não. Quem sabe o discípulo não. Simplesmente vai ser mais uma viagem. E nessa viagem nós não vai ser uma viagem tranquila. Tem projeto aqui nas nossas vidas que aos olhos humanos e carnais vai sair 100%, não vai ter nenhum perigo. Mas o discípulo agora é surpreendido pelo vento ao contrário. Mas o que chama a atenção é que o mestre está na polpa do barco, e a polpa do barco é controle. A polpa do barco é domínio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós observamos que o mestre está na polpa do barco. O discípulo, quando ele chega a se manifestar e dizer, nós perecemos, em outras palavras, o discípulo tinha perdido o controle da situação, porque quando o discípulo olha aquele barco enchendo de água, o vento ao contrário, o discípulo se esquece de olhar para o mestre, ele olha para a tempestade. Você sabe por que muitos hoje perecem na caminhada, mesmo Jesus garantindo na palavra que o Espírito de Deus está conosco até a consumação do século. Como diz Isaías, não temas, porque eu sou contigo. E porque muitos perecem, meus queridos irmãos, a palavra de Deus ela é repleta de afirmativas e convicções de certeza que Ele está conosco. Ele está conosco. Jesus vai dizer, passarão os céus, passarão esta geração, mas a minha palavra não passará. Em outras palavras, a promessa dele é fiel, é verdadeira. Se Jesus está dizendo que Ele está conosco, Ele está dizendo, não temas. A pergunta é, mas por que tem muitos que estão perecendo? Porque muitos estão se permitindo ser o quê? Sufocado pela situação, pela diversidade. Eu tenho uma palavra à minha vida, a sua vida nesta manhã. É que muitas vezes nós nos permitimos, somos nós mesmos, como próprios discípulos, se permitiu que aquela situação, o que é? Viesse a sufocar, viesse o que? Perder a esperança, porque os discípulos agora se esquecem que o mestre está no barco, e ele fez uma promessa, nós vamos passar juntos.
Nós vamos passar junto. Nós vamos passar junto. Você sabe por que você está aí nessa relutância e você está tão somente tirando força da sua fraqueza? Porque antes que esta tempestade, antes era manabachobria, Isaías 43, 13 vai dizer: antes que houvesse esse dia, eu sou. Ninguém escapa das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse esta luta, este vento ao contrário, antes que houvesse este processo, antes que houvesse esta dor, antes que houvesse esta angústia, antes que houvesse que as coisas saíssem do lugar, antes que você perdesse a esperança, antes que você enterrasse os seus sonhos, antes que você fosse sufocado por esta situação, eu quero te lembrar nesta manhã, o mestre fez uma promessa. E qual foi a promessa, pastor? Passamos juntos, atravessemos juntos, vamos até somente juntos, vamos de mão dada junto. Espírito Santo de Deus, eu te pergunto hoje, por que tanto medo que você está permitindo? Eu sinto Deus falar nesta manhã. Eu vou permitir o Espírito de Deus seja e me use aqui nesta manhã. A palavra de Deus chama, porque você permite que o medo lhe sufoque, que o medo venha contribuir para você perder a esperança, para você desistir. Porque você permite que o medo, ao olhar para você, dizer eu não sou capaz? Eu pergunto para você, quem te formou, quem te deu vida, quem te chamou, foi o medo ou foi o teu Criador que te fez? Quem te chamou? Por que você quer recuar agora? Porque você está dando uma sentença da qual você não tem autoridade de dizer nós vamos perecer. Por quê? Quem é você? Quem é você? Quer dizer que você quer você quer passar na frente da qual Deus não lhe deu ordem? Porque os discípulos dizem, nós perecemos, nós vamos morrer. E os discípulos esquecem que Jesus não tinha dado a palavra, Jesus não tinha falado nada, Jesus não tinha se manifestado. Os discípulos dizem, nós perecemos. Ele fala para o rei assim, desta maneira, que eu vou adiante de ti, quebrando os empecilhos, quebrando porta de bronze. É para você mesmo que abre a sua boca e diz que é tão somente porque para Deus nada é impossível, e você está aí, cabisbaixo, desanimado, louvado seja Deus, oprimido, porque o vento está o que é ao contrário. O vento está ao contrário. Ah, Jesus da glória. O vento está ao contrário. E quero lhe dizer nesta manhã, porque você parou de ouvir Deus para ouvir o som do vento? Por quê? Eu lhe pergunto nesta manhã, você ouvindo o barulho desta tempestade, o que é que está gerando de edificação? O que é que vai contribuir? Aonde vai levar você? Por que você não quer dar mais ouvido à voz do Senhor? Jeremias 18, ele vai dizer, levanta e desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir a minha palavra. Aleluia. Mas pastor, o vento está ao contrário. Está ao contrário. O barco está pesado porque está se enchendo. Mas você está se esquecendo que no meio desta tempestade, desse vento ao contrário, o barco está sendo sobrecarregado. O barco está sendo açoitado pelo vento ao contrário. Pastor, é tanta inveja contra a minha vida, mas quem é que está dentro do barco? Pastor, é tanta oração ao contrário, quem é que está dentro do barco? Pastor, é tanta inveja, quem é que está dentro do barco? Pastor, é tanta calúnia, quem é que está dentro do barco? Pastor, é rejeição, quem é que está dentro do barco? Pastor, está se levantando contra mim, quem é que está dentro do barco? Louvado seja o nome do Senhor da glória.
Você está se esquecendo que aquele que te chamou está dentro do barco. Está dentro do barco. Mas você decidiu ouvir o vento ao contrário. É o vento ao contrário. O teu Senhor te garantiu. Garantiu ou não garantiu? Ou é uma promessa de balela que você ouviu? Não, de jeito nenhum. Ele lhe garantiu que estaria com você. Eu tenho uma palavra para você. Pode o inferno estremecer, virar de cabeça para baixo. Pode demônios tão somente explodir os estipos. Aleluia. A única coisa que eu tenho uma palavra profética é o seu coração. O Deus que eu estou pregando agora, a promessa que o Espírito de Deus me usa para lhe dizer hoje, Deus tem o poder de ajuntar todo o inferno e a tão somente perder o controle, porque ele nunca teve o controle, louvado seja Deus, tirar toda a direção para lhe dar vitória. Não reprima. E eu estou falando com você, um Zé Ninguém. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, Jesus lhe deu uma promessa, dizendo: nós passamos juntos. Davi vai dizer no Salmo 27, 10: quando meu pai e a minha mãe desampararam, o Senhor me acolherá. Pastor, mas o senhor não está entendendo, pastor. É porque os meus amigos estão me deixando. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Os amigos estão me deixando, pastor. Quem te chamou? Aleluia. Davi vai dizer: não sai de mim, não retira de mim. Eu quero dizer uma palavra para você, louvado seja Deus. Se Jesus estiver dentro do barco, você pode se esquecer que Jesus vai tirar da sua vida. Aleluia. O Espírito de Deus me traz nesta manhã. O Elias disse: eu vou me esconder lá dentro da caverna. Elias perde o controle do chamado, perde o controle da convicção que eu vou me esconder na caverna, porque tem Acabe e Bebel que está me perseguindo. Olha só, irmão. Ei, Jesus da glória. Tem um louvor de Ivonildo Bornielli que diz assim: esse problema para o teu Deus é nada. Esse problema para o teu Deus é nada. O vento pode estar soprando ao contrário, as ondas pode ter gente se levantando e pode estar confrontando com você. E eu vou deixar o Espírito de Deus me usar nesta manhã. Ele chama Jeremias de Jeremias: eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te escolhi. Jeremias, não foi tu que me escolheu, foi eu que te escolhi. Tu nem sabia, Jeremias, que vinha esse mundo. Mas eu tinha um projeto para a tua vida. Jeremias, o projeto que eu tenho para a tua vida não é projeto para ninguém sentar na cadeira, não. O que eu tenho contigo, Jeremias, é mais além, é mais profundo. Eu quero que dê uma pausa aqui, porque uma árvore ela tem a raiz, mas além da raiz ela tem um espigão. O que é o espigão? É lá no profundo. No profundo, às vezes as raízes de uma árvore ela aparece, mas eu nunca ouvi falar que um espigão aparece. Por quê? Porque é na profundidade. Você está entendendo que aqui Deus está lhe dizendo nesta manhã? É na profundidade que Deus quer te levar. Do Senhor está falando para Jeremias: Jeremias, eu estou te chamando para ser profeta. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Eu quero dizer diante de irmão, esta calúnia do inferno contra a tua vida não vai prevalecer, não. Porque você pode estar sendo oprimido, você pode estar querer te destruir, o teu ministério, o teu chamado. Mas quero te dizer, você pode estar passando por uma prova terrível. Você pode estar vivendo nos bastidores, louvado seja Deus.
nos bastidores da qual até o momento ninguém te vê, não tem palavra, você coloca o joelho no chão, não tem palavra, não sai nada, você só geme, você só chora, mas você coloca aquele sorriso no rosto. O vento está ao contrário, o vento está ao contrário, o vento está ao contrário. Tudo que você está projetando ou projetou, não está nada acontecendo do jeito que você está indo. Mas você sabe por que não está indo do jeito que você está projetando? Você sabe por que as coisas não estão funcionando do jeito que você quer? Porque eu quero te trazer a memória nesta manhã. Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. A Bíblia vai dizer: eu nunca ouvi falar que barro mandasse oleiro, não. Quem manda somente no vaso é o oleiro, é aquele que te chamou. Para de questionar. Então a palavra que nesta noite Deus está permitindo tudo isso. O que é que Deus me revela nesta manhã? É que nesta contramão Deus está confundindo o inferno. Deus está confundindo o inferno, mas está machucando, pastor, mas tem graça. Pastor, está ferindo, tem bálsamo, louvado seja Deus. Pastor, estou perdendo a força, Ele é a tua força. Pastor, está me oprimindo, Ele é a tua alegria. 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 Aleluia. Eu vejo o Espírito, pelo Espírito de Deus, eu vejo projeto saindo, não está andando do jeito que você, tudo fora da linha, é questionamento, é indagação. Deus não me ama, quem foi que lhe disse isso? É que Deus está pegando esta situação para confundir os teus perseguidores. O inferno está sendo bombardeado nesta contramão. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Senhor Jeová, aleluia, aleluia. Eu tenho uma palavra aqui nesta manhã, a tua vida. Deus conhece os soldados dele. Deus conhece os soldados dele. Deus conhece os seus soldados. O que chama mais atenção é que Deus não pegou o seu nome, não foi na loteria para fazer o sorteio. Eu vou chamar hoje fulano. Não. Ele diz para Isaías: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, tu és dele, tu tem um dono. Tu tem um dono. Tu tem um dono. E Jesus diz: passemos juntos. Aleluia. Você sabe por que aquela viúva de Sarepte não falta azeite nem a farinha? Você sabe por quê? Passemos juntos. Passemos juntos. Ei, Ele é Deus do vale. Ele é Deus da campina. Ele é Deus da providência. Ele é Deus. Isaías 54, que ele vai dizer que Ele é o teu esposo, Ele é o teu marido, Ele é o teu provedor, Ele é o teu sustento, Ele é a tua rocha inabalável. E a Bíblia diz que Ele faz essa promessa. O discípulo não está preparado para lidar com esta situação. Meus irmãos, falar aqui um pouco mais claro, tem momento que nós somos surpreendidos por tais tempestades, como se diz o nosso linguajar mais claro, que nós fica desnorteados.
desnorteado. Porque o discípulo olha a situação, o discípulo olha tempestade, se esquece que o mestre está na polpa, está no controle, e o discípulo diz agora, o final disso aqui é morte. É morte, nós perecemos, nós morremos, porque o vento ao contrário. Eu pergunto aqui para você, até quando você vai continuar olhando para a tempestade? Até quando você vai estar se preocupando e prestando o seu ouvido para ouvir o que as pessoas falam ou deixam de falar ao teu respeito, se você não se preocupa a ouvir a voz daquele que te chamou? Irmãos, eu pregando essa palavra nesta manhã, debaixo do sangue do Cordeiro, as minhas carnes estão todas tremendo, debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do sangue do Cordeiro. Não é emocionalismo, minha carne treme nesta manhã, eu prego esta palavra. Aleluia. O discípulo diz: nós perecemos. O vento ao contrário, o barco enchia, Jesus na polpa, controle, domínio. Glória a Deus. Meu Deus, eu quero parar aqui, Jesus me permite. Eu me lembro que quando pegaram aquela criança que Deus escolheu, nasce dentro do Egito. Mas o Egito não é, ele nasceu dentro do Egito, mas o Egito não estava dentro dele, porque Deus já estava nas entranhas dele. Quem é, pastor? Eu não conheço. Moisés. O diabo usa disso para matar todas as crianças. Deus tem uma promessa para Moisés. Joga Moisés no rio. Aonde vai jogar no Moisés aquela criança? Cheio de crocodilo. Agora imagina o inferno agora, dizendo agora, pronto, a pessoa que Deus vai libertar, esse povo, acabou-se, o plano de Deus vai ser frustrado. Jó vai dizer que nem os planos de Deus pode ser frustrado. Você está entendendo o que aqui Deus lhe diz nesta manhã? Nenhum plano de Deus, aquilo que o diabo está dizendo, vai ser frustrado. Deus manda lhe dizer, nenhum plano dele pode ser frustrado e impedido. E quando nós olhamos para dentro desta palavra, solta Moisés lá dentro, Jesus no controle, Jesus no domínio. Aquela criança ali dentro daquele rio, a qualquer momento correndo perigo de ser o quê? Não somente o quê? Morrer afogado. O crocodilo tão somente, aleluia, traga a vida daquela criança. Mas eu acredito, pelos olhos, pelo Espírito de Deus, quando o crocodilo vai abrir a boca para tocar na vida daquela criança, uma conjeturação, um pensamento meu, Deus se levanta, não toca, esse tem dono. Vem outro, não toca, tem dono. Ei, não toca, tem dono. A criança dentro, no meio dos inimigos. Ei, você está dentro dos inimigos, perseguidor, levante de um lado, levante do outro, querendo te tragar, querendo puxar o teu tapete, querendo te destruir. Oração ao contrário, a inveja. E o Deus dizendo, não toca, não toca. Ele tem a marca do meu sangue, eu comprei ele, eu lavei ele, redimi. Ele é blindado com o sangue do Cordeiro. Você está vivendo dentro desta luta, no meio dos teus inimigos, e Deus dizendo, não toca, não toca, porque ele é meu, ele é meu, ele é meu, não pode tocar. Aleluia, aleluia. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, você sente que Deus está falando com você nesta manhã aí? Você sabe por quê? Você está convivendo. Aleluia. O diabo quer tocar, Jesus não toca. É meu. É meu. É meu.
Eu quero compartilhar algo de Deus com você nesta manhã, você que me ouve. Aleluia. Deus é Deus de perto, é Deus de longe. Eu quero só uma coisa, se você poder, eu não concluí a palavra não, mas eu tenho a autoridade, e a graça de Deus que está sobre a minha vida, e a unção de Deus que está sobre a minha vida. Se você puder, tirar um momentinho, se ajoelhar aí, no cantinho onde você estiver, na sua casa, onde você estiver. Só se ajoelhe, levante, faça e esteja sua mão em forma de receber. Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, eu te dou uma ordem nesta manhã, que o Senhor te renova as tuas forças, que o Senhor, até somente, louvado seja Deus, te renova as tuas forças. Este vento, ao contrário, não é para a tua morte, pelo contrário, você vai sair mais forte, você vai sair mais forte. Este vento, somente, não vai te derrubar, não é para a tua morte. Você vai sair ileso. Você vai sair mais forte do como nunca, que nem você vai entender. E eu, no nome do Senhor Jesus, eu te digo nesta manhã, seja renovada as tuas forças, da planta do pé ao alto da cabeça. Te digo hoje, nesta manhã, receba uma porção de unção sobre a tua vida. O vento pode estar ao contrário, você pode estar no deserto, mas a palavra que eu libero hoje é uma palavra profética. O diabo, ele tem por obrigação lhe respeitar e temer, porque você está debaixo da unção do Senhor. Você está debaixo da unção. Você está debaixo da unção. Você está debaixo da unção de Deus. Você está debaixo da unção do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Missionária Carla, nesta manhã, o Senhor te cerca em volta com um círculo de fogo nesta manhã. Te restaura para a glória do nome do Senhor Jesus. E te digo nesta manhã, Deus te usará de uma forma tremendamente, porque Deus arranca hoje o teu saber e a tua sabedoria, e te coloca palavras que vêm do trono do Senhor. Receba essa unção sobre a sua vida, missionária Carla. Em nome do Senhor Jesus, demais aí, que está nesse momento agora, receba o peso desta unção de renovação, de restauração, para a sua vida nesta manhã. Seja restaurado, seja renovado. Aleluia. Seja restaurado nesta manhã. A estrutura humana minha, ela preme nesta manhã, porque eu sei que tem irmão meu que está nesse momento, está sendo renovado. E a Bíblia diz, amado, quando o discípulo percebe que vão perecer na verdade, o discípulo se apressa e diz que perecemos. Antes de perecer, quem sabe os discípulos dizem, não, nós perecemos. O que chama a atenção é que o discípulo que está com Jesus não conhece quem é Jesus. O discípulo não conhece ainda quem é o mestre. Eita, eu vou permitir Deus me usar neste momento.
O discípulo não conhece quem é Jesus. Você está se esquecendo quem é Jesus? Você está se esquecendo quem é Jesus? Você está se esquecendo quem é Jesus? Você está se esquecendo porque o discípulo não conhecia quem era o mestre. A Bíblia diz que o discípulo disse assim: mestre, tu não importa porque nós perecemos, não? Você acha que aquele que disse passemos junto para outro lado, você acha que ele vai te deixar você perecer sem ele não fazer nada em favor da sua vida? Você acha que você vai perecer, ele não vai fazer nada por você? Você acha dessa maneira? O Salmo de número 12 vai dizer: por causa do gemido do necessitado, eu tenho que me levantar. Em outras palavras, o mestre diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que o mestre se levanta. Quando eu olho para dentro desta palavra, imagina agora, eu conjecturo o mestre olhando no seu olhar sereno, no seu olhar meio, aquela paz que transcende corações de aflitos, corações já tão somente em desespero, corações já em aflições, possamos dizer: perdeu todas as esperanças, tomado pelo pavor, porque vai morrer. Jesus, ele olha. Jesus agora não vai conversar agora, ele não vai chamar a atenção, ele não vai conversar, ele não vai conversar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não vai conversar com o discípulo, não. Neste momento, quando ele se levanta, ele não quer conversa com o discípulo. Ele olha para a natureza, ele conversa com a natureza. Ele disse: mar, se acalma. Vento, aquieta. E começa a acontecer a bonança. E houve a bonança, o mar aquieta. Começa a acontecer a bonança, o vento vai se aquietando. Aleluia. Quando aquieta, agora sim ele vai falar com o discípulo, vai dizer: ter de bom ânimo, ou ter de fé. Eu libero uma palavra profética ao seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba paz. O seu coração estava aflito, hoje não está mais. Você estava inseguro, hoje você não está mais. Você estava com a incerteza, não está mais. Porque hoje tem abundância, tem presente de Deus, tem paz, tem graça de Deus. E a Bíblia diz que o discípulo, ele olha um para o outro e diz: mestre, ele disse dessa maneira: quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é ele? Pergunto hoje para você: quem é ele? Quem é Jesus para você em meio a uma tempestade, em meio a uma luta? Quem ele é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, ele é a tua graça. E Jesus disse que houve grande abundância. Eu quero deixar hoje essa palavra ao seu coração nesta manhã. E houve grande abundância. Seja agraciado pelo Espírito de Deus nesta manhã.
receba esta palavra sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.